Nós estaremos com o nosso devocional Mentes com Bíblia. Nós estamos no estudo de Lucas e ontem nós fomos ali até o versículo, nós estamos no capítulo 10, fomos até o versículo 37. Nós exploramos bastante ali sobre o bom samaritano, sobre o que é amar o próximo, o que é, daí fomos lá para Deuteronômio 6, falar sobre as instruções que Deus deu ali através de Moisés sobre o que é amar a Deus, que foi a mesma coisa que Jesus falou aqui para o especialista da lei, né? Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com toda a nossa mente, nós devemos amar a este Deus e amar o próximo como a nós mesmos quando nós exercitamos a misericórdia, a empatia. Nós buscamos estender as mãos e entender o que está se passando com o outro e não não é somente a exortação, né? É o encorajamento, o consolo, a palavra de Deus. Nós devemos exortar também. Nós devemos muitas vezes ter uma conversa, mas de forma educada. Bom dia, Luiz. De forma educada a falar sobre situações que muitas vezes nós estamos, né? Nós mesmos passamos por situações que nós estamos com os nossos olhos fechados, com as nossas lentes dos óculos sujas e nós não conseguimos entender o nosso contexto. Então, quando vem uma pessoa de fora e nos fala com educação, com amor, nos direciona, nos mostra aqui através da palavra, nos dá uma direção, nos dá uma esperança, nós então estamos agindo e estamos recebendo, agindo com misericórdia, estamos recebendo também da misericórdia da outra pessoa e nós estamos então exercitando aquilo que o segundo mandamento que Jesus nos deixa, nos fala, amar o próximo como a nós mesmos, olhar para o outro e fazer para o outro assim como nós gostaríamos de receber. E hoje nós vamos ali a partir do versículo 38, então, falar sobre aquele texto aquelas irmãs, né? Aquelas pessoas tão conhecidas, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, que ressuscitou ali, que o próprio Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto na tumba, e foi um auê ali na cidade. Mas vamos falar um pouquinho, vamos ler e aí vamos comentar um pouquinho sobre essa situação aqui de Marta e Maria e trazer para o nosso contexto de hoje. O que nós podemos, quando que nós estamos sendo Marta e quando que nós estamos sendo Maria e quais as instruções de Jesus para nós sobre o comportamento que nós devemos ter nos dias de hoje. Mas vamos orar e vamos começar. Senhor, obrigada, meu Deus, por esse dia. Obrigada pelo teu amor tão grande. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada pelo teu Santo Espírito, Senhor, que vem e se move no nosso meio, nos ajuda, nos direciona, nos abre a tua palavra, nos faz entender, Senhor, o caminho, os passos, as decisões que nós devemos tomar, nós devemos seguir. Se conosco, meu Jesus, em todo o tempo. Ajuda-nos, nós necessitamos da tua ajuda. Espírito de Deus, ministra em nós, em nossos corações, nesse tempo agora, que nós possamos entender de que forma nós estamos agindo, que nós possamos corrigir a nossa rota diante das tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Marta e Maria, elas moravam numa aldeia chamada Betânia. E Jesus e seus discípulos estavam indo ali nos últimos dias, nos últimos tempos do dia final ali de Jesus, onde ele seria o sacrifício vivo e depois, 3 dias depois, ressuscitaria. E então as chaves do inferno, as chaves de toda a situação desse mundo estariam nas mãos do Senhor. E as misericórdias dele e o perdão que então nós recebemos, a libertação que nós recebemos através de Jesus. Então ele estava ali naqueles últimos dias em direção ao cumprimento do propósito dele. Então ele passou ali por essa aldeia de Betânia e Marta e Maria hospedaram ele ali na casa, e Lázaro, né, por consequência, hospedaram ele ali na casa. E hospedar um mestre da lei, um mestre, né, um rabino, né, era algo que era uma honra muito grande. Então Marta se viu ali dentro daquele contexto recebendo
um homem que era uma honra recebê-lo. Então ela buscou fazer o melhor, servir da melhor forma, e tinha que cuidar da limpeza, tinha que cuidar da comida, da hospedagem. Marta não estava de todo errado. Muitas pregações, muitos contextos vão nos dizer, ai, Marta, vão menosprezar Marta, mas Marta não estava errada. Ela estava preocupada em receber ali aquele grande homem de forma correta, de forma que ele e os seus discípulos fossem bem alimentados, estivessem de forma agradável, pudessem dormir ali, se hospedar, estar, né, num local limpo. E olha o que acontece. Vamos ler. 38. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria, possivelmente Maria era um pouquinho mais nova que Marta, né? Então Marta ali já estava de uma certa forma na liderança da casa. Então, sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. O fato de Maria se sentar aos pés de Jesus já era um confronto, uma desestruturação cultural ali daquele momento, porque só quem se sentava aos pés de um mestre, de alguém que estava ensinando a palavra de Deus, eram homens. Então ali eram discípulos de Jesus, né? Discípulos um exemplo, Gamaliel, que foi o homem, né, o mestre ali que ensinou Paulo, eram os homens que podiam estudar, que podiam ouvir. Aqui Maria, ela se senta aos pés de Jesus, então ali um termo cultural daquele momento já estava sendo quebrado. E olha o que aconteceu. Marta, porém, estava ocupada com seus muito afazeres, a organização ali da casa, da comida e etc. Foi a Jesus e disse: Senhor, não me incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. E aí olha o que Jesus fala, 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Marta nos mostra hoje o contexto que muitas vezes nós nos encontramos, que muitas vezes pessoas queridas nossas se encontram dentro do contexto religioso ali, cheias de tarefas, cheias de situações onde elas têm liderança, onde elas têm responsabilidades. Então elas estão ali trabalhando para o reino e estão se esforçando, mesmo nesse trabalho, no cuidado ali com a igreja, mas muitas vezes deixam de lado aquilo que é mais importante. Não tem o seu tempo com Cristo, não tem o seu tempo de leitura da palavra, não tem o seu tempo de cuidado com aqueles que estão próximos, aqueles que estão dentro do seu lar. A visão está toda para o reino e não está errado isso. Mas aqui Jesus nos mostra que a busca do equilíbrio nas nossas vidas é necessária. O cuidado ali com as coisas do reino é necessária, mas o cuidado com a sua família também é necessário. O estar alinhado ali com o olhar que da mesma forma que aqui Maria está aos pés de Jesus, o tempo o tempo de qualidade com Cristo, o tempo de qualidade com a família, o tempo de qualidade de intimidade com a leitura da palavra. Então Jesus está nos dando instruções aqui que muitas vezes nós estamos de forma rígida, ansiosa, buscando detalhes onde o mais importante é colocar a prioridade no nosso Deus, onde o mais importante é entender a sua palavra, onde o mais importante é então aplicar a sua palavra, e essa palavra ela começa a ser aplicada dentro dos nossos lares. Então o mover de Cristo, ele começa de dentro para fora. Primeiro ele vai fazer uma mudança no nosso interior, ele muda o nosso coração, ele muda o nosso caráter, ele muda a nossa mente, ele muda a nossa maneira de ver e dar prioridade para as situações. Muitas vezes nós estamos dando prioridade para as coisas que nos envolvem aqui nesse mundo, quando a prioridade deveria ser outra.
deveria ter, né, o tempo de qualidade aqui para o próprio Deus. Quando muitas vezes nós estamos nos envolvendo em situações que não vão trazer a glória para Deus, a glória para o reino. Então, Nildinha, bom dia! Então, aqui o Jesus está falando sobre Marta e Maria e nós trazemos para o nosso contexto de hoje. Maria estava ali aos pés de Jesus, culturalmente estava quebrando uma cultura onde o homem somente estava ali aos pés do mestre, ela estava ali com sede de Cristo, sede de entender o que aquele homem, aquele rei, o que aquele que estava ali transbordando da glória do próprio Deus estava fazendo ali, enquanto Marta estava ali preocupada com as questões deste mundo. Então essa passagem aqui é uma passagem que eu gosto bastante e é uma passagem que nos toca para trazer aquilo que é mais importante para as nossas vidas hoje. O hoje mais importante para as nossas vidas é nós aplicarmos a palavra de Deus sobre as nossas vidas, sobre o nosso caminho, nós estarmos buscando entender o que este Deus tanto tem para nos falar através da palavra dele e o que ele pode fazer de transformação no nosso caráter, na nossa vida. E então nós estamos com os nossos olhos no reino, com os nossos olhos na aliança e não naquilo que nós podemos adquirir ou não, ou daquilo que nós temos demais, ou daquilo que nós não temos aqui neste mundo, mas naquilo que nós ainda teremos, né? Nós já temos uma porção do céu conosco, mas nós teremos uma eternidade, uma aliança, nós temos uma aliança com este Deus. E é isso que tem que ser a nossa prioridade. E aí ele continua, nós vamos aqui para o capítulo 11 de Lucas. Ele continua falando o seguinte: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse: orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixe cair em tentação. E ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Versículo 9. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam: se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se ele lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, enquanto mais o seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Aqui tem duas situações dentro dessa passagem. A primeira situação é a situação do Pai Nosso, que vai nos dizer que o dia mais importante é hoje. Todas as nossas situações precisam ser entregues ali no altar do nosso Deus. A nossa vida diária, o nosso caminhar desse dia. E aí ele nos fala sobre o pão deste dia, agradecer sobre o alimento desse dia, né? Tudo gira em torno do nosso Deus quando nós estamos com Ele. Tudo gira em torno do nosso Senhor. Deia, bom dia! Saudades! E aí, então, aqui ele nos fala sobre o perdão dos nossos pecados. E aí ele vai agir de novo sobre o segundo mandamento. Perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que nos pecam. Então, primeiro ele nos fala, né? Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E, consequentemente, a consequência
seguinte, nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, né, em outras traduções. Então, o perdão, ele está ligado ali à comunhão com o nosso Deus. O perdoar os pecados das outras pessoas, o perdoar as transgressões das outras pessoas, o limpar o nosso coração. Então, nós seremos também perdoados pelo nosso Deus. E outra passagem que ele nos fala aqui sobre batam, né? Insistam. Em outras passagens tem sobre a mulher, a viúva que insiste ali no juiz iníquo, bate a porta do juiz iníquo pedindo pela sua causa, e ele que nem conhece a Deus, de tanto ela insistir, ele cede a ela. Aqui o nosso Deus nos fala a mesma coisa: continue batendo a minha porta, continue me buscando, continue buscando entender aquilo que está escrito na minha palavra, aquilo que eu quero para a sua vida, qual é o propósito individual que eu tenho para você, o que eu tenho escrito lá no meu livro ao seu respeito, por que eu te criei, por que você está nessa terra, qual é o significado da sua caminhada aqui. E ele nos fala, finaliza essa passagem dizendo que se até os pais... se nós que somos pais damos coisas boas para os nossos filhos e somos pecadores, quem mais, né, não daria coisas melhores do que o nosso Pai que está no céu? O nosso Pai que está no céu, aquele que nos criou, aquele que nos chama, aquele que nos faz ouvir a palavra dele, que nos faz entender através de toda a criação que ele existe, que ele é criador, que ele é soberano, que ele é o dono do ouro e da prata, que ele é o criador dos céus e da terra. É este Pai que nós temos, é essa paternidade que não erra, que não falha, que nós temos. Eu finalizo com essa passagem. Então, com toda essa meditação sobre Marta, né, a ansiedade do dia a dia, a maneira ansiosa como nós andamos, e essa maneira ansiosa como nós andamos nos deixa doentes, nos deixa frágeis, nos deixa com medo, nos deixa muitas vezes sem identidade em Cristo. E aqui ele nos fala, nos direciona que estar aos pés dele é a melhor opção que nós podemos ter. Nós não podemos deixar de fazer o que precisamos fazer, né? Mas estar aos pés dele, ter tempo de qualidade com este Deus, que vai nos levar a bater a porta dele insistentemente. Então nós vamos receber aquilo que ele tem preparado já para mim e para você. Eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Senhor, por essa palavra, eu te agradeço por essa meditação. Se conosco, meu Deus, nos ajuda a entendermos o que nós estamos fazendo hoje, de forma que nos faz andarmos como Marta, Senhor, distantes de Ti, ou quando nós poderíamos estar ali descansando aos Teus pés, bebendo, Senhor, da Tua sabedoria, bebendo das riquezas que provêm de Ti. Senhor, nos ajuda a entender, Senhor, diante da oração do Pai Nosso, se nós estamos cumprindo aquilo que Tu nos fala ali, se os nossos corações estão limpos de toda amargura, de toda falta de perdão, se nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, Senhor, e se nós estamos olhando para Ti também, pedindo, Senhor, das Tuas misericórdias sobre as nossas vidas, se nós nos arrependemos de nossas falhas. Senhor, eu também coloco a meditação sobre o bater a porta, Senhor, e bater a porta de um pai bondoso, de um pai amoroso, de um pai que não se esquece dos seus filhos, de um pai que não dormita, de um pai que está sempre à nossa volta como um muro de fogo, nos ajudando. Senhor, que nós possamos entender todos os teus princípios e que nós possamos aplicar nesse dia, hoje, essas tuas verdades. E então, quando nós finalizarmos esse dia, Senhor, nós vamos deitar a nossa cabeça em nossos travesseiros, com o nosso coração, Senhor, aquecido pelo Teu amor, com com a paz que vem de Ti, Senhor, que é uma paz que não há entendimento neste mundo, mas é uma paz que só Tu podes nos dar, Jesus. E eu te peço, Senhor, que nós possamos abrir os nossos olhos nesse dia, Senhor, sobre essa palavra, essas 3 verdades que o Senhor nos colocou aqui, que nós possamos exercitar e vivê-las verdadeiramente em Ti. Eu te agradeço
e entrego a minha vida e daqueles que estão assistindo e daqueles que ainda irão assistir, Senhor. Que nós possamos viver com a porção que o Senhor nos entrega hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser. Deinha, Nildinha, Luiz, até amanhã.